Bom, então, depois de uma pausa um pouquinho maior, né, que nós tivemos umas 2, 3 semanas de intervalo aí por necessidades maiores, vamos retomar o nosso estudo. Então, nós estamos no 10º capítulo do livro No Mundo Maior, o capítulo que se chama Dolorosa Perda. E a gente estava vendo, acompanhando a história de uma jovem, de uma família rica, de uma família com condições que engravidou e tem a intenção de tirar esse filho, porque ela não aceita, ela continua ainda querendo a sua vida de prazeres, de festas, de dos amigos. Ela perdeu a mãe já está no mundo espiritual, ela vive só com o pai. Aliás, é pela intercessão da mãe no mundo espiritual que foi pedido esse socorro, e por isso que o Calderaro e o André Luiz estão ali com ela. E aí, a gente terminou no último estudo nosso aqui, vendo que eles estavam tentando colocar essa menina dormindo para poder ela do lado no mundo espiritual, então em desdobramento do seu espírito, ter uma conversa, ter uma intercessão maior por parte da espiritualidade que estava ali para ajudar ela. Ela estava ela buscou uma enfermeira que faria o aborto, né? Tava pedindo que a enfermeira fizesse logo aquilo. E aí, de alguma maneira, eles conseguiram adormecer. E é a partir desse momento que a gente vai continuar. Então, consumara-se a medida que o meu instrutor desejava, que foi justamente um sedativo que fez ela dormir. Aí, parcialmente desligada do corpo físico, em compulsória modorra, pela atuação calmante do remédio, Calderaro aplicou-lhe fluidos magnéticos sobre o disco fotossensível, quer dizer, os olhos, né, do aparelho visual, e Cecília passou a ver-nos, embora imperfeitamente, detendo-se admirada na contemplação da genitora. Então, isso também mostra algo importante para a gente entender. Não é porque a gente está no mundo espiritual que a gente vai enxergar tudo o que está acontecendo ali, porque são níveis vibratórios diferentes. E o Calderaro, para poder facilitar essa comunicação, ele fez uma aplicação magnética no aparelho visual dela, no aparelho fotossensível do olho dela, que fez com que ela conseguisse enxergar eles. E ela focou, é claro, que mais diretamente na mãe, porque a mãe dela estava ali, do lado de lá. Reparei, contudo, que, se a mãezinha exuberava copioso pranto de comoção, a filha se mantinha impassível, não obstante o assombro que se lhe estampara no olhar. Então, estava encontrando com a mãe, que já tinha desencarnado, mas ela estava, de certa forma, ainda meio endurecida, impassível àquela sensibilidade, assombrada, mas não tão comovida. A mãe, sim, estava comovida com aquele encontro. A matrona desencarnada avançou, abraçou-se a ela e pediu ansiosa: Filha querida, venho a ti para que te não abalances a sinistra aventura que planejas. Reconsidera a atitude mental e harmoniza-te com a vida. Recebe minhas lágrimas como apelo do coração. Por piedade, ouve-me. Não te precipites nas trevas, quando a mão divina te abre as portas da luz. Nunca é tarde para recomeçar. Cecília, e Deus, em seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em redes de salvação. A mente desvairada da ouvinte recordou as convenções sociais, de modo vago, como se vivera um minuto de pesadelo indefinível. Então a mãe estava tentando chamar a consciência dela para não cometer algo que era grave, que era um crime, né? E falando para ela, não tenha medo, porque por mais que seja um erro cometido, um ato cometido aí que foi um equívoco, você engravidou de uma pessoa que você não é casada, numa época que não é a mais própria, a sociedade vai talvez te julgar, vai te encarar de maneira diferente, porque é isso que falou aqui, ó. Ela ouviu a mãe, mas naquele momento ela recordou as convenções sociais. Então, o que, que a sociedade vai
dizer daquela condição dela. Então ela está ouvindo a mãe alertar para que ela não cometa aquilo e ao mesmo tempo, por outro lado, ela analisando. Ah, mas eu tô aqui e eu vou viver as consequências se eu não tirar esse filho. A palavra materna, porém, continuou. Socorre-te na consciência antes de tudo. O preconceito é respeitável, a sociedade tem seus princípios justos. Entretanto, por vezes, filhinha, surge um momento na esfera do destino e da dor em que devemos permanecer com Deus exclusivamente. Então, olha o que a mãe dela está falando. Porque realmente ela iria lidar com o preconceito de uma sociedade que, principalmente naquela época, né, hoje talvez menos, mas naquela época iria ser uma barra difícil para ela. E ela falando, por mais que. E olha que ela não desmereceu, a mãe dela não está desmerecendo o preconceito, que muitas vezes nós, em sociedade, temos conceitos pré, né, estabelecidos porque adotamos determinados pensamentos e atitudes porque julgamos que aquilo é correto ou aquilo não é correto. Então, por mais que o preconceito seja respeitável, porque muitas vezes ele é apoiado em o que a sociedade julga ser o correto ou não, mas tem momentos em que isso foge. Estar ao lado de Deus, estar ao lado das leis divinas, às vezes faz com que a gente tenha que enfrentar o preconceito da sociedade. Não abandones a coragem, a fé, o desassombro. A maternidade, iluminada pelo amor e pelo sacrifício, é feliz em qualquer parte. Ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa de nossas quedas, nos nega recursos à reabilitação, relegando-nos à reincidência e ao desamparo. Então, ela está falando, não está falando você não vai encontrar dificuldade por parte da sociedade, do meio em que você vive ali, a situação encarnada. Até porque a espiritualidade não tem como afastar isso. Está falando, você vai encontrar dificuldade, mas se você enfrentar essa dificuldade por um valor maior, por exemplo, a maternidade, como ela fala, que é bênção em qualquer situação, você vai estar com. Aí a gente vai ver o que ela continua falando, que é muito lindo. Vamos aqui continuar. Por agora defrontarás com a tormenta de lágrimas. O temporal da incompreensão e da intolerância vergastará teu rosto. Contudo, a bonança voltará. Quer dizer, por mais que você vai passar por um momento, né, uma fase da sua vida de tormento, de tempestade, é pensando no futuro dessa decisão que a gente vai ver que é uma escolha que traz frutos muito mais maiores de luz do que a fuga de um dever como o que ela está assumindo, o que muitos, né, de nós assumimos numa gravidez às vezes indesejada. O caminho é empedrado e árido, os espinhos dilaceram, mas terás de encontro ao coração um filhinho amoroso, indicando-te o futuro. Marco, Oi. sua mãe está tentando ligar, eu acho que o seu pai está tentando. Eu acho que você não prefere interromper e a gente continua depois no domingo que vem? Vocês querem. Não, não. É, não é? Ah, Não, não. não, não Ah, é. então tá bom. Tá. Eu Tá achei que jóia. eles precisavam falar com você. Tá. Tá jóia. Em verdade, Cecília, deverias erguer teu ninho de felicidade na árvore do equilíbrio, glorificando em paz a realização de cada dia e a bênção de cada noite. Entretanto, não pudeste esperar. Cedeste aos golpes infrenes da paixão, abandonastes o ideal dos primeiros impulsos do desejo, ao invés de construir na tranquilidade e na confiança em bases seguras.
elegeste o caminho perigoso da precipitação. Agora é imprescindível evitar o despenhadeiro fatal, contornar a voragem traiçoeira, agarrando-te ao salva-vidas do supremo dever. Quer dizer, ela está alertando, foi um erro, né, cometido por uma imprudência, né, uma imprevidência ainda de um momento, né, em que as paixões, as sensações falam mais alto, mas agora você tem uma consequência de ter escolhido, agido dessa maneira. E agora temos um dever assumido. E um dever que está acompanhado, amparado pela espiritualidade. Não é sem o conhecimento da espiritualidade. Volta, pois, minha filha, à serenidade do princípio e resigna-te ante o novo aspecto que imprimiste ao próprio roteiro, aceitando o ministério da maternidade dolorosa com o sacrifício de encantadoras aspirações. No silêncio e na obscuridade da proscrição social, muitas vezes logramos a felicidade de conhecer-nos. O desprezo público se precipita os mais fracos no esquecimento de si mesmos, ergue os fortes para Deus, sustentando-nos no trilho anônimo das obrigações humildes ante a montanha da redenção. Então aqui mostra para a gente que o que para muitas, assim, em muitas situações, para a humanidade encarnada, para a sociedade, parece um grande infortúnio, um grande problema, na verdade, isso aos olhos de Deus ou aos olhos da espiritualidade que nos quer bem, é o recurso necessário à interrupção de uma vida toda desvairada, assumindo compromissos que às vezes as pessoas não querem, mas que são a salvação de muitos de nós. É provável que teu pai te amaldiçoe, que os nossos entes mais caros na terra te menoscabem e tentem aviltar. No entanto, que martírio não enobrecerá o espírito disposto ao resgate de seus débitos com dedicação ao bem e serenidade na dor? Então, olha que interessante, porque isso muda totalmente a forma da gente encarar uma situação difícil na nossa vida. E a mãe dela está alertando. Se você enfrentar essa gravidez e não desistir dela, você vai enfrentar, inclusive, dificuldade com o seu próprio pai. Ele vai achar aquilo um absurdo, ele vai, como ela fala, né? É provável que teu pai te amaldiçoe. Mas o martírio, muitas vezes a dor, uma situação difícil, uma doença, para aquele espírito que está disposto a resgatar os seus débitos com dedicação ao bem mesmo assim e com serenidade na dor, vai enobrecer esse espírito, vai trazer uma condição totalmente diferente para aquele que passa por isso com nobreza, né? E olha que bonito que a mãe dela fala agora, né? Não será melhor a coroa de espinhos na fronte do que o monte de brasas na consciência? Então, olha isso, aceitar uma situação difícil não é melhor por conta, inclusive, de sabermos que isso nos vai trazer aprendizado, melhoria, do que brasa na consciência, porque eu posso agora tomar uma decisão errada por medo de enfrentar um problema com a minha sociedade, com a minha família, com os meus amigos. Mas e lá na frente? Eu vou ter negado uma oportunidade que Deus me deu de resgatar débitos, de crescer, de mostrar, né, o testemunho da minha fé, da minha disposição de continuar a ser um discípulo de Jesus, mesmo com as dificuldades.
E ela segue falando: o mal pode perder-nos e transviar-nos. O bem retifica sempre. Além disso, se é certo que o padecimento da vergonha açoitará a tua sensibilidade, a glória da maternidade resplenderá em teu caminho. Tuas lágrimas orvalharão uma flor querida e sublime, que será teu filho, carne de tua carne, ser de teu ser. Porque até agora a mãe dela estava falando somente da questão dela como espírito enfrentando uma situação difícil. Agora ela está lembrando, além disso, tem um outro ser divino que você está carregando. Vai vir através de você, vai ser seu filho. Que não fará o mundo a mulher que sabe renunciar. Que não fará no mundo a mulher que sabe renunciar. A tormenta rugirá, mas sempre fora de teu coração, porque lá dentro, no santuário divino do amor, encontrarás em ti mesma o poder da paz até a vitória. A enferma escutava, quase indiferente, disposta a não capitular. Recebia os apelos maternos sem alteração de atitude. A mãezinha, porém, mobilizando todos os recursos ao seu alcance, prosseguia após intervalo mais longo. Ouve, Cecília, não te fiques nessa atitude impassível. Não isoles do cérebro o coração, a fim de que o teu raciocínio se beneficie com o sentimento, de modo a venceres na prova áspera. Não te detenhas em primazias da forma física, nem suponhas que a beleza espiritual e eterna erga seu templo no corpo de carne em trânsito para o pó. A morte virá de qualquer modo, trazendo a realidade que confunde a ilusão. Não persistas no véu da mentira. Humilha-te na renúncia construtiva, toma a tua cruz e segue para a compreensão mais alta. No teu madeiro de sofrimento íntimo, ouvirás enternecedoras vozes de um filhinho abençoado. Se te alancear o abandono do mundo, será ele, junto de ti, o suave representante da divindade. Que falta te fará o manto das fantasias, se dois pequeninos braços de veludo te cinjam carinhosos e fiéis, conduzindo-te à renovação para a vida superior? Foi então que Cecília, infundindo-me assombro pela agressividade, objetou em pensamento. Então a mãe dela falou tudo isso, que tinha muita beleza e muita verdade, mas ela era um coração endurecido, que estava revoltada, que estava fechada para todos esses conselhos. E então, depois de ouvir tudo, primeiro ela estava impassiva, agora ela reagiu com agressividade. Como não me dissestes isso antes? Na terra sempre satisfazias meus desejos. Nunca me permitiste o trabalho, favorecendo-me o ócio, fizeste-me crer em posição mais elevada que as das outras criaturas. Incutiste-me a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos. Não me preparastes, enfim. Quer dizer, a mãe paparicou, colocou aquela filha num pedestal que não fez a filha enxergar que a vida é muito mais luta do que elogio, do que estacionamento. A filha falou: e agora por que você está me falando tudo isso se quando você está aqui do meu lado, você só me mimou? Você me fez acreditar que eu era alguém muito mais do que hoje eu estou vendo que você está falando que eu sou. Estou sozinha com um problema atribulativo. Não tenho agora coragem de humilhar-me. Esmolar serviço remunerado não é o ideal que me deste. E enfrentar a vergonha e a miséria será para mim pior que morrer. Aqui, tudo isso que ela está falando traz uma responsabilidade muito grande para todos nós que somos pais, né? Principalmente hoje, né, no Dia das Mães.
que às vezes a gente quer privar, ou hoje em dia a sociedade quer privar tanto os filhos das dificuldades, que acaba fazendo com que esses filhos não estejam preparados para as dificuldades que a vida vai trazer com naturalidade, naturalmente. E aí ela segue falando: não, não. Não desisto nem mesmo a tua voz, que a despeito de tudo ainda amo. É-me impossível retroceder. A comovedora cena estarrecia. Observava eu ali o milenário conflito da ternura materna com a vida real. A venerável matrona chorou com mais amargura, agarrou-se à filha com mais veemência e suplicou: perdoa-me pelo mal que te fiz, querendo-te em demasia. Então, olha isso, aqui a gente vê o quanto que o excesso de amor, né, às vezes sem noção de realidade, de justiça, pode prejudicar um filho. E aí, nesse momento, essa mãe pede perdão para a filha por ter facilitado demais a vida dela e não apresentado as dificuldades que ela precisaria para continuar sempre disposta a lutar. Ó filha querida, nem sempre o amor humano avança vigilante. Por vezes a cegueira nos compele a erros clamorosos que só o golpe da morte em geral expunge. Não consideras, porém, a minha dor? Reconheço minha participação indireta em teu presente infortúnio, mas entendendo agora a extensão e a delicadeza dos deveres maternos, não desejo que venhas colher espinhos no mesmo lugar onde sofro os resultados amargos de minha imprevidência. Então a mãe está falando, eu reconheço que eu sou responsável em parte pelo que você está sofrendo. Mas encarnados, nós às vezes não temos a mesma visão que aqui agora do lado de cá. Porque eu ajo errado por excesso de ternura, não te desvies por acúmulo de ódio e de inconformação. Depois do sepulcro, o dia do bem é mais luminoso, e a noite do mal é sobremaneira mais densa e tormentosa. Então, olha como mostra como no mundo espiritual é tudo mais exacerbado. O que nós temos de bom nos é motivo de júbilo ainda por mais tempo ou com mais intensidade. Mas o que ainda nós carregamos de mal e temos dificuldade de ainda lidar com isso, é motivo também de um sofrimento ainda maior do lado de lá. Aceita a humilhação como bênção, a dor como preciosa oportunidade. Todas as lutas terrenas chegam e passam, ainda que perdurem, não se eternizam. Não compliques, pois, o seu destino. Submeto-me às tuas exprobações, mereço-as quem, como eu, olvidou a floresta das realizações para a eternidade, retendo-se voluntariamente no jardim dos caprichos amenos, onde as flores não se ostentam mais do que por fugaz minuto. Esqueci-me, Cecília, da enxada benfazeja do esforço próprio, com a qual deverá arrotear o solo de nossa vida, semeando dádivas de trabalho edificante, e ainda não chorei suficientemente para redimir-me de tão lastimável erro. Todavia, confio em ti, esperando que te não suceda o mesmo na áspera trilha da regeneração. Então a mãe está querendo que a filha não perceba isso tarde demais, do lado de lá. Como ela teve essa realidade, né? Essa desilusão. Antes mendigar o pão de cada dia, amargar os remoques da maldade humana aí na terra, que menosprezar o pão das oportunidades de Deus, permitindo que a crueldade nos avassale o coração. O sofrimento dos vencidos no combate humano é celeiro de luz da experiência.
A bondade divina converte as nossas chagas em lâmpadas acesas para a alma. Bem-aventurados os que chegam à morte crivados de cicatrizes que denunciam a dura batalha. Para esses, uma perene era de paz fulgurará no horizonte, porquanto a realidade não os surpreende quando o frio do túmulo lhes assopra o coração. A verdade se lhes faz amiga generosa, a esperança e a compreensão lhes serão companheiras fiéis. Retorna, minha filha, a ti mesma. Restaura a coragem e o otimismo, malgrado as nuvens ameaçadoras que te pairam na mente em delírio. Ainda é tempo, ainda é tempo. A enferma, contudo, fez supremo esforço para tornar o invólucro da carne, pronunciando ríspidas palavras de negação, inopinadas e ingratas. Então, olha isso, depois de tudo isso que a mãe tentou, falou, trouxe a verdade para que ela despertasse. Depois que ela falou aquilo daquele jeito, né? Ainda depois de tudo isso, ela saiu tentando voltar a acordar. Então, ela tentou voltar com esforço ao corpo físico. E ainda falando palavras ríspidas para a mãe, né? De negação a tudo aquilo que a mãe estava tentando oferecer para ela. Desfazendo-se da influência pacificadora de Calderaro, regressou gradativamente ao campo sensorial em gritos roucos. Então, infelizmente, a Cecília não ouviu a esse chamado que a mãe dela veio trazer como oportunidade. E aí, lembrando, né, agora a gente vai entrar no trecho final já do capítulo, mas lembrando, o capítulo se chama Dolorosa Perda. Então, muitas vezes, apesar do esforço, da intervenção da espiritualidade, às vezes os espíritos ainda, ou nós, ainda encarnados, não estamos prontos para receber esse auxílio e aproveitar esse auxílio. Nós nos voltamos contra. Então, naquele momento, a Cecília voltou para o corpo. O instrutor aproximou-se da genitora chorosa e informou: Infelizmente, minha amiga, o processo de loucura por insurgência parece consumado. Confiemo-la agora ao poder da suprema proteção divina. Então, ainda assim, esse espírito revoltado, né, e que se volta contra, está ainda sob o poder, né, da suprema proteção divina. Mas ela vai tomar as decisões próprias que o seu livre-arbítrio permite. Mas vai arcar com as consequências que, apesar do conselho materno, ela não ouviu. E enquanto a entidade materna se debulhava em lágrimas, a doente, conturbada pelas emissões mentais em que se comprazia, dirigiu-se à enfermeira reclamando: não posso mais, não suporto. A intervenção agora. Não quero perder um minuto. Fixando a companheira por alguns instantes, com terrífica expressão ajuntou: Tive um pesadelo horrível. Sonhei que minha mãe voltava da morte e me pedia paciência e caridade. Não, não. Irei até o fim. Preferirei o suicídio, afinal. Então, olha isso. Ela ainda conta para a enfermeira o sonho que ela teve. E a enfermeira, então, né, inspirada por essa presença ali dos orientadores e por essa brecha que ela deu contando do sonho, inspirada pelo meu orientador, a enfermeira fez ainda várias ponderações respeitáveis. Não seria conveniente aguardar mais tempo? Não seria o sonho um providencial aviso? O abatimento de Cecília era enorme. Não se sentiria amparada por uma intervenção espiritual? Julgava desse modo oportuno adiar a decisão. A paciente, no entanto, ficou irredutível. E com assombro nosso, ante a genitora desencarnada em pranto,
a operação começou, com sinistros prognósticos para nós que observamos a cena sensibilizadíssimos. Então, ela não ouviu nem o conselho da enfermeira e pediu para que a enfermeira fizesse o aborto. E então, a operação começou, né? Nunca supus que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal ao próprio patrimônio. A desordem do nosso cosmo fisiológico acentuou-se instante a instante. Penosamente surpreendido, prossegui no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado, como que aderindo desesperadamente às paredes placentárias. Olhem o que o André Luiz está descrevendo nessa parte do livro, para que a gente entenda o grau do crime que é a gente abortar. Porque, olha o que ele está falando, ele via com espanto que parecia que o embrião, estava tentando se agarrar às paredes do útero, ali da placenta, para não deixar que aquilo acontecesse. Aquele espírito queria, de qualquer maneira, reencarnar, queria aproveitar essa oportunidade concedida por Deus. A mente do filhinho imaturo começou a despertar à medida que aumentava o esforço de extração. Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno. Olha isso. A mãe estava emitindo raios escuros de vibrações do mal, de desequilíbrio. Agora, não só ela estava emitindo isso, porque vamos lembrar, era um espírito também endividado ou com uma série de desajustes que estava tentando uma nova oportunidade. Agora, esse espírito ainda carrega também dentro dele assuntos mal resolvidos. Então, agora, aquele espírito, porque não é só um feto, é um espírito que já teve experiências no passado que está sendo tratado naquele momento daquele aborto. Então, eram igualmente emitidos pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia. Então, aquela vibração pesada estava sendo, na verdade, vindo de ambos os lados. Depois de longo e laborioso trabalho, o entezinho foi retirado afinal. Assombrado, reparei, todavia, que a ginecologista improvisada subtraía ao vaso feminino somente pequena porção de carne inânime, porque a entidade reencarnante, como se a mantivessem atraída ao corpo materno por forças vigorosas e indefiníveis, oferecia condições especialíssimas, adesa ao campo celular que a expulsava. Então, olhem que interessante também mais esse detalhe que o André Luiz descreve. O feto, aquele embrião que era um pedaço de carne ainda pequenino, foi removido. Mas daquela vida que vinha vindo, só aquela parte de carne foi removida. Porque o espírito daquele reencarnante ainda ficou ali grudado, apegado a essa mãe que violentou ele nessa possibilidade. Semi-desperta num atro pesadelo de sofrimento, refletia extremo desespero, lamentava-se com gritos aflitivos, expedia vibrações mortíferas, balbuciava frases desconexas. Não estaríamos ali perante duas feras, terrivelmente algemadas uma à outra? Então, olha isso. Dois espíritos revoltados com sentimentos de ódio, talvez, um para com o outro ali, então se algemando completamente na ânsia de se livrar. Aquela mãe mal imaginava que, na verdade, ali ela estava determinando uma sentença para ela mesma de um vínculo que seria com muita dificuldade, muito mais para frente, se desfeito. O filhinho que não chegara a nascer transformara-se em perigoso verdugo do psiquismo materno, premindo com impulsos involuntários o ninho de vasos do útero,
precisamente na região onde se efetua a permuta dos sangues materno e fetal, provocou ele o processo hemorrágico violento e abundante. Esse espírito que ia reencarnar revoltado foi responsável por uma hemorragia daquela mãe naquele ato daquele aborto. A revolta dele. Eles não eram espíritos muito afins. Estavam em uma missão ali, talvez, de reajuste. Observei mais. O André Luiz continuou observando. Deslocado indebitamente e mantido ali por forças incoercíveis, o organismo perispirítico da entidade, que não chegara a renascer, alcançou em movimentos espontâneos a zona do coração. Então, além de promover uma hemorragia ali no útero, agora esse espírito conseguiu alcançar a região cardíaca daquela mãe. Envolvendo os nódulos da aurícula direita, perturbou as vias do estímulo, determinando choques tremendos do sistema nervoso central. Tal situação agravou o fluxo hemorrágico, compelindo a enfermeira a pedir socorros imediatos depois de delir, como pôde, os vestígios de sua falta. Então a enfermeira, desesperada, viu que a situação se apertou, ela se desfez daquilo que condenaria ela, né, os vestígios ali do feto, e chamou, pediu ajuda. Odeio, odeio, clamava a mente materna em delírio, sentindo ainda a presença do filho na intimidade orgânica. Nunca embalarei um intruso que me lançaria à vergonha. Ambos, mãe e filho, pareciam agora, por dizer mais exatamente, sintonizados na onda de ódio, porque a mente dele, exibindo estranha forma de apresentação aos meus olhos, respondia no auge da ira: vingar-me-ei. Pagarás ceitil por ceitil. Não te perdoarei. Não me deixaste retomar a luta terrena onde a dor, que nos seria comum, me ensinaria a desculpar-te pelo passado delituoso e a esquecer minhas cruciantes mágoas. Então, olha isso, era um espírito que já tinha mágoa para com aquele espírito materno. Que nessa nova encarnação, nessas novas condições, como mãe e filho, conseguiria apagar, passar por cima de um monte de coisa e corrigir, já começar a correção de um monte de coisa. Mas agora, esse espírito que já tinha mágoa, essa situação só fez foi aumentar o ódio, a ira, a mágoa desse espírito revoltado. Renegaste a prova que nos conduziria ao altar da reconciliação. Cerraste-me as portas da oportunidade redentora. Entretanto, o maléfico poder que impera em ti habita igualmente minha alma. Trouxeste à tona de minha razão o lodo da perversidade que dormia dentro de mim. Negas-me o recurso da purificação, mas estamos agora novamente unidos e arrastar-te-ei para o abismo. Condenaste-me à morte, e por isso minha sentença é igual. Não me deste o descanso, impediste meu retorno à paz da consciência, mas não ficarás por mais tempo na terra. Então esse espírito decidiu que naquele momento ele vai fazer ela desencarnar também nesse procedimento. Não me deste o descanso, né? E impediste meu retorno à paz de consciência, mas não ficarás por mais tempo na terra. Não me quiseste para o serviço do amor. Portanto, serás novamente minha para a satisfação do ódio. Vingar-me-ei. Seguirás comigo. Os raios mentais destruidores cruzavam-se em horrendo quadro de espírito a espírito. Enquanto observava a intensificação das toxinas, ao longo de toda a trama celular, Calderaro orava em silêncio, invocando o auxílio exterior, ao que me pareceu.
Efetivamente, daí a instantes, pequena turma de trabalhadores espirituais penetrou o recinto. O orientador ministrou instruções. Deveriam ajudar a desventurada mãe que permaneceria junto da filha infeliz até a consumação da experiência. Em seguida, o assistente convidou-me a sair, acrescentando: verificar-se-á a desencarnação dentro de algumas horas. Então ficou claro agora, né? A Cecília vai desencarnar também naquele procedimento que o ódio desse filho causou. O ódio, André. E olha o que o Calderaro fala agora para o André. O ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo com intensidade e eficiência mais arrasadoras que as de todos os canhões da terra troando a uma só vez. É mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade e o transcurso dos séculos. Olha isso. O ódio que às vezes individualmente nós carregamos ou carrega-se aqui individualmente é muito mais destruidor do que as guerras que a gente conhece por aí. Não me ouves mera teoria. Viveste conosco nestes momentos um fato pavoroso que todos os dias se repete na esfera carnal. Estabelecido o império de forças tão detestáveis sobre essas duas almas desequilibradas, que a providência procurou reunir no intuito da reencarnação, é necessário confiá-las doravante ao tempo, a fim de que a dor opere os corretivos indispensáveis. Aqui está, né, mais um exemplo daquilo que a gente ouve muitas vezes, né, que é um jargão, né, se não é pelo amor, é pela dor. Então a providência divina tenta sempre através do amor. Mas a dor que não é, na verdade, um inimigo nosso. A dor é que, como aqui o Calderaro está falando, com o tempo, esses dois espíritos escolheram o caminho mais difícil. Mas esse caminho mais difícil que vai trazer como consequência a dor dessas escolhas é o que vai lapidando, é o que vai aos poucos transformando esses dois espíritos que não quiseram ir pelo caminho mais fácil. Ó, exclamei aflito, contemplando o duelo de ambas as mentes torturadas. Como ficarão? Permanecerão entrelaçadas assim? E por quanto tempo? Então o André Luiz, vendo aquilo, estava chocado, né? Indignado, e ele pergunta isso para o Calderaro. Calderaro fitou-me com o acabrunhamento de um soldado valoroso que perdeu temporariamente a batalha e informou: agora, nada vale a intervenção direta. Então não adianta mais a gente ficar aqui com um contato direto com eles. Já tentamos. Não perderam a batalha. Isso que é bonito também ler aqui em cima, né? Não perderam definitivamente a batalha. Temporariamente a batalha. Só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno, aliada à função renovadora da luta cotidiana. Consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca, de amargas consequências no espaço e no tempo, e cuja extensão nenhum de nós pode prever. Então, olha que interessante, né? Então, foi o livre-arbítrio deles, eles tiveram na mão tudo para fazer boas escolhas, e por medo, por orgulho, por ainda mágoa, não escolheram bem e vão enfrentar amargas consequências, que isso nada mais é do que o fruto da semente que eles plantaram. Que no espaço e no tempo, então em um determinado momento e por algum tempo, cuja extensão desse tempo ninguém pode prever, porque o André Luiz perguntou,
por quanto tempo eles vão ficar ligados dessa maneira? Sempre depende do grau de endurecimento ainda do nosso espírito, ou da boa vontade de enxergar e ter disposição de renovação. Porque isso quem abrevia ou atrasa esse processo reparatório. Aliás, eles já têm uma história de passado que a gente nem sabe aqui, nem foi dito aqui. Mas a gente sabe que eles se prejudicaram no passado e ali estava sendo dada uma nova oportunidade que eles negaram, eles se afastaram. E ali, mais uma vez, então, se encontram e vão se encontrar em situações difíceis que eles mesmos escolheram. Então, não é por punição, é porque é o recurso pedagógico que, às vezes, um espírito endurecido, por mais esforços que a espiritualidade superior faça, se desdobre para nos ajudar, se a gente não consegue entender pelo canto, como o Emmanuel diz, né? A gazela às vezes não, a gazela desperta ao canto de um pássaro, mas a pedra, a explosão de dinamite. Então, se eu sou pedra, eu vou precisar de dinamite. Mas se eu estou já sensibilizado a ponto de entender, ouvir o chamado, ouvir o conselho, ouvir a intervenção, o auxílio do alto, o caminho vai ser mais fácil. Mas isso é para todos nós, né? Em todas as situações. O que está descrevendo aqui hoje, principalmente, e é curioso, né, que hoje a gente esteja estudando isso em pleno Dia das Mães, falando sobre uma mãe que escolheu negar essa bênção. Né? Infelizmente, ela escolheu e aí as consequências. Agora, o Espiritismo nos mostra, né, nos esclarece que é bem diferente do que a gente poderia julgar, que não é tão simples assim, não é tão sem consequências assim, né? E é isso. E aí a gente encerra então esse capítulo hoje. Na semana que vem a gente vai começar o capítulo 11, que se chama Sexo. E aí estamos ainda, tem um bom trecho ainda para o fim do livro. Mas com o final desse capítulo, alguém que quer falar alguma coisa? Mãe, Adriana, Gandolfi? Pode, abre o microfone aí, mãe, você consegue? Você clica na tela, vai aparecer aquele microfoninho. Aí você clica no microfone. Eu não consigo abrir por aqui. Clica na tela, na imagem. Não aparece um microfoninho? Você clica de novo nele. Só se você sair da chamada e entrar de novo. Enquanto isso, Adriana, Gandolf, alguma. Eu acho que Aí, foi. conseguiram. Estou ouvindo. Pode, Abriu. pode falar, abriu. Mar, hoje foi uma experiência completamente diferente minha, Eu imagino. com tanto momento de dor que eu estava sentindo. Eu li aí uma parte que a dor não é isso. A dor é muito diferente. É, A dor é muito grande. Mas nós temos que saber trabalhar com ela. sim, Trabalhar com a dor para a gente ser por amor mesmo. exatamente, mãe. E a dor não é nossa inimiga. Isso exatamente começou a me acalmar. Exatamente. Começou a me acalmar. E se Deus quiser, a dor não é nada assim, é só para a gente aprender, melhorar e ir para frente sempre. Com certeza, Lutando mãe. por amor, disciplina e tudo isso, meu pai. Exatamente. Desamparado a gente não está nunca. E É, às vezes a gente passa dores que são para que a gente resolva assuntos do passado mesmo, né? E às vezes são para que a gente continue testemunhando a nossa fé. E às vezes pode ser que seja para a gente realinhar, pensar diferente e querer o caminho cada vez mais do amor mesmo, né? nós vamos lutar
Você, Vocês me ajudem com mas oração. Tá. você já está lutando, é uma guerreira, e é como você falou, olha como isso que a gente está fazendo nos ajuda e vai dando um alívio, vai trazendo a cura. A gente só tem a agradecer, na verdade. Eu só agradeço, que Deus sabe bem que eu só agradeço cada minuto. Obrigada para todos vocês que estão me ajudando. Muito obrigada mesmo. Nós agradecemos a Deus, mãe, pela oportunidade que Ele nos dá mesmo. Com certeza. E a oportunidade de conviver com a senhora, dona Cila. É de ficar esse exemplo. Aprender tanto com a senhora. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Tchau, mãe. Fica com Deus. Boa noite. Tchau. Tchau, 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 gente. Boa noite. Boa semana para todos. Para todos.